Oi, gente! Você tá aqui procurando referências para sua reforma e esbarrou neste vídeo? Fica comigo que eu tenho um conteúdo preciosíssimo para você. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal da Albe Arquitetura. Você que está chegando aqui hoje, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Eu sou a Anne, eu sou designer aqui no escritório, nós falamos de Belo Horizonte. E hoje eu vim trazer quase que uma parte 2 de um vídeo que a gente fez. Se você chegou aqui, você provavelmente está aí procurando referências para sua reforma. E aí você foi no Pinterest, foi no TikTok, Instagram, enfim. Tá aí perdido nesse monte de coisa, nesse monte de conteúdo e se barrou aqui. E por que eu quis conversar com vocês hoje sobre isso? Na parte 1, que a gente está deixando o card aqui em cima, eu gravei falando sobre não usar o Pinterest. E foi uma coisa bem tipo, gente, não usa, por favor. Nós continuamos com o mesmo padrão, o mesmo raciocínio, no sentido de que existem alguns riscos quando você utiliza plataformas, né? Utiliza conteúdos que são muito idealizados, que são aquela coisa muito certinha, uma realidade muito pronta, que não necessariamente conversa com a nossa, né? Hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho de, na verdade, como usar. Por quê? Porque nós estamos nesse universo hiperconectado, né? Hoje, tudo que a gente precisa enquanto lá na nossa infância, nos anos 90, né? Quando a gente precisava fazer uma pesquisa para a escola, a gente ia na biblioteca, a gente abria a Barça, a gente buscava na nossa estante, a gente pegava as imagens de revista, fazia colagem, comprava papel colorido, fazia todas essas coisas. E hoje, quando a gente precisa de referências, a gente faz o quê? A gente abre a internet. E, inclusive, me contem aqui se vocês acharam interessante essa discussão. Eu levei ela uma vez meses atrás nos stories lá no nosso Instagram. Aproveita e já segue aqui. Tem o link aqui na nossa descrição. E eu acho que é uma reflexão muito importante para a gente fazer nos dias de hoje. A penetração da inteligência artificial nesses meios, né? Principalmente para a gente que trabalha com coisas que envolvem o cotidiano de todas as pessoas e que tem um lado estético muito forte, né? Vou contar causa, desculpa, gente. Só sei aquelas coisas contando causa. Esse fim de semana eu acho que eu vou até gravar um Reels sobre isso que a gente pode usar aqui também. Que eu acho que é uma experiência bem curiosa. Esse fim de semana eu fui cortar o cabelo. Minha cabeleireira, inclusive, que é a cabeleireira da Camila também, maravilhosa, perfeita. Eu tava conversando com ela, fomos a família inteira, eu, minha mãe e minha irmã, a gente se corta com ela há anos. E no momento que eu tava lá, na espera, né, ela tava cortando o cabelo da minha mãe, a gente conversando sobre referências e tudo mais. E eu abri o Pinterest, porque é a minha rede preferida para procurar referências estéticas. E eu fui procurando e eu tipo, nossa, esse é maravilhoso, mas acho que não dá pra mim, não. E eu esbarrei em um monte de imagens geradas por inteligência artificial. E eu fiquei pensando de trazer essa discussão pra vocês, porque olha o quanto a nossa percepção é moldada por isso. No momento eu mostrei pra minha irmã, inclusive, que é de outra área, que ficou super confusa, porque várias das imagens que eu mostrei pra ela eram geradas por inteligência artificial. Se não eram 100% geradas, elas pelo menos tinham algum tipo de manipulação ali. Ela me falou, olha, se você não me dissesse, eu acharia que tudo isso é real. E nós que trabalhamos diariamente com isso, né, nós fazemos renderizações de projetos, passamos pela inteligência artificial para melhorar o resultado, para mostrar para os nossos clientes, para conseguir ter uma percepção melhor de materiais, cor, textura, luz. Nós temos um olhar treinado para isso. Mas você que está aí assistindo, que não tem esse tipo de contato, muitas vezes você vai ter uma percepção muito distorcida. E é por isso que nós falamos tanto sobre não usar, sobre ter prudência para usar, porque você não necessariamente vai ter esse olhar clínico e crítico para diferenciar. Isso vai te levar a um nível de insatisfação com o que você tem, que é muito perigoso, porque aquela realidade que a inteligência artificial projeta, ela pode nunca ser alcançada. Ou pode ser, até pode ser alcançada, mas requer meios que talvez sejam muito além da sua realidade ou da minha realidade. Então, por isso, eu quis trazer esse conteúdo para vocês,
para a gente ter um olhar mais clínico, mais analítico, mais crítico dentro do que você faz ali na internet, para ter referências reais e que valorizem, que te conduzam a um resultado que seja satisfatório, que você tenha significado no processo aí da reforma da sua casa, do seu apartamento, do seu espaço. Então, vamos pensar comigo? Eu falei muito sobre essa questão da estética, de como a percepção é importante. Então, uma das primeiras coisas que você tem que pensar quando você está pesquisando referências no Pinterest ou na rede que você for procurar, a gente fala muito do Pinterest porque eu acho que essa é a rede que tem um nível maior de qualidade para referências de espaços, em termos de rede social, né? A gente tem plataformas como o Arcdale, História de Casa também, que são referência nessa área, né, de reformas de vários níveis diferentes, de construções, enfim. Mas rede social, nós temos o Pinterest. Então, eu acho que o primeiro tópico tem a ver com um caminho contrário. Eu te sugeriria de realmente voltar ao analógico e parar e fazer a sua listinha de desejos, sabe? Igual quando você era criança e fazia a cartinha lá pro Papai Noel, esse ano aconteceu isso, isso e isso, e eu quero isso, isso e isso. Mesma coisa, sabe? Você olha e pensa, vamos supor que você está mexendo na sua cozinha. Nossa, esse ano na minha cozinha eu te passei aperto por causa disso. Eu fiquei batendo na quina da pedra, machuquei, passei o ano inteiro com roxo na costela, porque eu sempre batia lá. Eu não usei direito tal forma, porque ela sempre estava num lugar muito alto, então eu acabava deixando de fazer tal coisa. Vocês percebem o raciocínio? É parar e analisar e contar a sua história com aquele espaço. O que é importante naquele espaço para você, quais são as atividades que você desenvolve ali, o que funciona para você, o que aquele ambiente te proporciona de experiência e no que ele te atrapalha. Então eu citei, por exemplo, uma quina de uma bancada que é mal colocada, então machuca, ou a organização dos armários, tem um armário que é alto demais e as coisas acabam ficando inacessíveis e você deixa de usar. Enfim, todas essas coisas que interferem no uso do espaço, do seu hábito. Então pare realmente fazer esse exercício de forma muito analítica, assim. X, Y, Z. E aí depois disso, você vai parar e pensar, eu acho que aí tem toda uma parte desde orçamentária, né, até cronológica, no sentido de que você vai pensar o que eu vou reformar, como eu vou reformar. Poxa, vai ser uma reforma total, completa? Eu tenho grana para isso? Eu tenho cronograma para isso? Dentro do tempo que eu tenho, que eu quero que essa reforma esteja pronta, eu vou ter o cronograma, o orçamento para corresponder? Ou eu tenho um orçamento X fechado, é só isso que eu vou gastar, então eu entendo que eu não vou poder investir em uma reforma total. Acho que eu vou só trocar coisas básicas, sabe? Ou então, quero só... realmente assim, a minha cozinha funciona, mas eu acho que os materiais estão muito datados, está complicado, então eu quero fazer uma coisa um pouco mais superficial e aproveitando muitas das coisas que eu já tenho, eu quero mudanças mais simples e pontuais. Pega esse raciocínio, que vai ser importante para transpor para o digital. Depois que você raciocinar nisso, se é uma reforma total, parcial, ou se são pequenas intervenções, enfim, a partir daí você vai pensar em qual é o formato do meu espaço e qual é o layout que eu tenho. Vou continuar citando o exemplo da cozinha, que eu acho que é mais didático para vocês. Eu tenho aquela cozinha corredor, que é uma cozinha que é bem retangular. Eu tenho a bancada do lado de cá, a geladeira do lado de cá, o fogão tá ali no fundo, ali do lado do fogão eu tenho janela, tenho armários dos dois lados, bancada. Então não, a minha cozinha é aquela cozinha que é o quadradinho dividindo com a área de serviço. Ou então, a minha cozinha fechada é um retângulo assim, mas eu vou reformar, vou aproveitar para quebrar, integrar com a sala. Já percebi que tem espaço para ilha e para península. Enfim, já pensei, já raciocinei isso. Inclusive, se você tem essa dica, eu gravei um vídeo ótimo, vamos deixar o card aqui, né, sobre como pensar e avaliar para saber escolher
melhor, se é a ilha ou se é a península que vai funcionar para você. Depois de você fazer esse estudo do espaço, do que você tem, qual que é o formato desse espaço, né? A partir daí que você vai começar a ir para as referências. Por quê? Porque a partir daí você é quem vai inserir os comandos. Você é quem vai colocar os filtros da sua busca para que ela seja mais próxima da sua realidade. Porque não adianta. Nós passamos muito por essa experiência aqui no escritório, de que o cliente tem assim, tem um espaço super limitado, tem uma sala assim, 30 metros quadrados, a sala dele integrada, né, sala de jantar está, mas ele quer que assim, que tenha sala de TV, sala de jantar, a parte separada do estar, com uma cristaleira para mostrar todos os cristais que ele ganhou de casamento, com espaço para home office e ainda tem que ter um cantinho para as crianças brincarem, sabe? E aí quando você vê as referências, são referências assim, de salas enormes, casa com pé direito duplo, aquele paredão de vidro, aquela pele de vidro gigantesca, que não corresponde em nada à realidade desse cliente que tem um apartamento duplex aqui num bairro de classe média alta em Belo Horizonte. A gente precisa saber compatibilizar, não significa que você não possa sonhar, óbvio que pode e deve. A gente deve olhar para essas coisas como aspirações, mas a gente também deve entender que esse é o momento de ser pragmático. Então, quando você está procurando referências para a sua reforma que você vai fazer agora, você precisa ter referências que conversem com o espaço que você tem e com a realidade que você tem, para que você consiga gerar um resultado satisfatório. Que se você sempre estiver olhando assim para aquela super casa num condomínio fechado, exclusivíssimo, em que assim, atores de Hollywood vêm passar férias no Brasil e alugam. E o aluguel é tipo 100 mil por semana. Sabe, você nunca vai conseguir ficar satisfeito com a sua casa. Enquanto que, se você tiver esse olhar crítico, analítico, ver que, nossa, existe isso, é legal e eu posso trabalhar para conseguir. Mas hoje a realidade da minha reforma é X e eu quero proporcionar X, Y e Z para minha família. Eu quero ter esse nível de qualidade, eu quero que a gente tenha um tempo gostoso nesse espaço, eu quero que esse espaço atenda bem as minhas necessidades, as necessidades do meu parceiro, da minha parceira, dos meus filhos, dos meus pais, das pessoas que dividem esse espaço comigo. Eu acho que fica muito mais fácil, até de muitas formas mais intuitivo de você perceber o que é, o que não é, o que vai funcionar realmente para você. E aí, a partir dessa análise, e aí faça realmente uma análise crítica profunda, senta com as pessoas que vão dividir esse espaço com você, né? E conversa, tipo, olha, eu gosto disso na nossa casa, não gosto daquilo. Vou citar o exemplo de cozinha, que eu acho que é um exemplo que é muito próximo para todo mundo. Nossa, na nossa cozinha eu gosto da pedra, que é fácil de limpar, mas eu acho que a distribuição dos armários não é legal, é muito difícil. Toda vez que você precisa pegar uma vasilha, você tem que tirar um monte de panela da frente, então isso não funciona. Mas eu acho legal que o fogão fique em tal lugar, porque não dá cheiro. Eu tinha muita vontade de ter uma cozinha amarela e eu acho, sei lá, eu queria ter uma iluminação assim na cozinha, eu queria pensar em Y, poxa, a gente podia deixar, sei lá, uma fruteira visível na parede, que eu acho que vai estimular o hábito de todo mundo a comer melhor. Vocês percebem a diferença da conversa em relação àquela conversa só de nossa, meu sonho é ter uma cozinha branca, clara, assim, assado? Vocês percebem que é uma conversa que é muito mais aprofundada, mais baseada no ritmo de vida que você leva, que as pessoas que moram aí com você levam? Esse tem que ser o ponto de partida de qualquer reforma. E a partir daí, perceberam tudo isso, perceberam a natureza do espaço e o escopo da sua reforma, aí você vai para as ferramentas digitais. Então você percebeu, eu quero uma reforma total, mas o meu espaço não é um espaço tão grande. Então, lá dentro da plataforma, você vai colocar esse tipo de comando e aí você vai filtrando. Sala e cozinha integradas. Você já vai conseguir ter esse olhar crítico de não, peraí, isso aqui, pô, eu moro em apartamento, isso aqui é uma casa gigantesca com 3 salas que a pessoa integrou com uma cozinha que é do tamanho da minha sala.
isso não vai conversar. Mas olha, esse aqui é um apartamento que eles escolheram integrar ali, aí fez um fluxo de L, né, com a cozinha e com a sala de estar, com a copa que tinha, funciona para minha realidade. Eu tô reformando, peguei um apartamento antigo, mas escolhi manter o piso antigo de madeira, porque tô sem grana para trocar tudo e eu gosto, vou só dar uma manutenção. Esta referência conversa comigo. O meu apartamento, as janelas são voltadas para um outro terreno, para um prédio, então essa coisa assim, super que bate o sol direto, não corresponde. Então eu preciso pensar em uma referência que me traga mais pontos de luz artificiais, que não tenha tanta luz natural, tanto esses janelões, porque isso não é a realidade da minha casa. Então não vai conversar com o projeto que eu estou fazendo. Percebem? E a partir daí você vai filtrando e observando. Observa se o layout daquele espaço conversa com o layout da sua casa, com o layout que você está propondo, novo layout. Se o formato daquele espaço corresponde às suas dimensões, o dimensionamento, o tipo de material corresponde, principalmente em casos que são reformas mais pontuais, né? Observa, poxa, aqui eu tô achando essa cozinha aqui que eu vi maravilhosa, mas olha, essa pessoa tá com uma pedra sintética, colocou um Decton na bancada. Isso não conversa com a minha realidade. Eu tenho aqui uma bancada de granito marrom imperial. É completamente diferente um do outro. Vou deixar a imagem aqui. Tá vendo? É completamente diferente um do outro. Como que eu posso comparar isso com isso? Né? Eu preciso ter um nível de espelhamento nessas referências para que eu tenha expectativas realistas. E enfim, a partir daí você vai filtrando, observando e criando o seu painel de referências. Percebe como não é um bicho de 7 cabeças, mas que exige de você muita intenção, muita intencionalidade? É um processo que exige que você esteja 100% presente, que você tenha um exercício forte da sua capacidade analítica, porque aí sim você cria expectativas reais e que conversem com todos os outros aspectos da sua vida. E acho que o mais importante disso tudo é que você faça essa análise. A gente fala isso muito aqui no canal. Que você faça essa análise também das coisas que formam a história desse espaço e valorize isso, porque eu acho que hoje, novamente, vou retomar o assunto lá do começo do vídeo, a gente é tão bombardeado de tantos conteúdos que a gente passa a querer estéticas que são muito, assim, até higienistas, sabe? Em que tudo é muito escondido, tudo é muito limpo, todas as linhas são muito retas, tudo é muito hermético, sabe? Tudo é muito formatado. E a gente esquece que casa é viva. Casa é dinâmica, casa conta a história de quem tá ali dentro. Então, talvez, existem pessoas que gostam, sim, que existe esse apelo para elas, que existe uma conexão emocional. Mas vale a pena essa reflexão de que essa é a sua realidade? Você realmente olha e fala, nossa, é isso que, assim, que me faz sonhar com uma casa? Ou será que não é só esse tipo de apelo? Porque, mais uma vez, hoje a gente é muito cheio dessas referências muito digitais, são imagens que são muito bem trabalhadas e muito bem manipuladas. Enquanto que antes, e não dizendo que antes era melhor ou hoje é melhor, mas a gente precisa ter esse olhar crítico de pensar, você, inclusive, se você parar e lembrar, o que tinha lá na casa dos seus avós, que te encantava, sabe? Eu lembro que na casa da minha avó tinha aquele chão de concreto polido colorido. Era tipo um bonina, sabe? Uma marsala. Eu achava aquilo tão bonito, porque era esse bonina meio marsala. E aí tinha uma parte que tinha aquelas réguas retangulares de cerâmica no piso. E a parede era toda de azulejos. E era tão afetiva, era tão marcante, sabe? E são coisas que ficam na nossa memória, que trazem esse caráter, sabe? Essa uma real qualidade, identidade para o espaço. Então é importante que a gente faça esses exercícios para que a gente
não se perca na nuvem estética que permeia hoje, sabe? Porque se você for numa loja, você vai achar sempre aquelas mesmas coisas. Se você for ali nesse básico, sem ponderar todas essas coisas, você vai acabar seguindo o mesmo caminho e que talvez faça muito sentido para você. Ou talvez você ainda não saiba que não faz sentido nenhum. E você só vai descobrir isso fazendo esse tipo de exercício, mergulhando ali na história, analisando, entendendo. Talvez você já tenha uma casa incrível que precisa apenas de toques pontuais ali. Às vezes você precisa ajustar uma cor, às vezes você precisa ajustar a iluminação, às vezes, sabe, você precisa fazer pequenas reformas. É um sofá que talvez é muito bom, tá pesando aí no seu ambiente porque precisa trocar um tecido e é só isso que você precisa. Ou talvez você realmente precisa assim, meu Deus, preciso jogar tudo no chão e fazer tudo novo, que não tá funcionando, sabe? Todo mundo machuca naquela quina, todo mundo bate, o sol que tá entrando não é o suficiente, então a gente percebe que o ânimo das pessoas aqui em casa tá mais em baixa, a luz não tá legal, a ventilação não tá legal, enfim. Tem que fazer esse exercício, vocês percebem, vocês vão perceber. Façam, me contem aqui nos comentários, por favor. Esse exercício eu acho que é muito importante. Faz esse exercício, pega a sua folhinha de papel, faz aí, quase que um relatório mesmo, em tópicos, sabe? Tipo, o que me agrada, do outro lado, o que não me agrada na minha casa hoje. Ou no espaço que você vai reformar, enfim. Faz. E aí, a partir daí, faz um checklist. Então, o que realmente precisa mudar? E aí, a partir deste tipo de análise, a partir do momento em que você foi lá, faz desenho mesmo, sabe? Faz um desenho, um croquisinho da planta, do seu espaço, para você ver onde que tem tomada, onde que tem a saída de gás, esgoto, água, enfim. Todas essas coisas. Faz desenho e procura. Busca no Google, Pinterest, Instagram, faz essa busca, procura, faz um painelzinho, faz uma pastinha separada e faz essa análise crítica depois. Junta aquelas imagens e perceba a diferença que é de você ter feito este processo antes e o quanto elas são muito mais produtivas para você hoje. O quanto elas acrescentam muito mais no processo que você está vivendo de transformação do espaço, que também é uma transformação muito grande para a vida, para o cotidiano de vocês e para a história que vocês vão escrever dali para frente. E depois vocês voltam aqui e me contam, tá bom? Eu acho que por hoje é só isso tudo. Eu falei bastante, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu acho que esse é um vídeo que, apesar de em alguns sentidos parecer simples, ele é muito importante nesse tempo que vivemos hoje, sabe? E que vai se tornar cada vez mais importante, porque nós somos influenciados por tudo que nós vemos. Então é importante saber escolher o que nós colocamos diante dos nossos olhos. Então eu espero ter conseguido acrescentar um pouquinho para vocês. Eu espero também ouvir de vocês aqui nos comentários, no Instagram, enfim. Ver o que vocês estão pensando para a gente construir mesmo juntos um raciocínio e pensar melhor, pensar com mais intenção, pensar com mais afeto, com mais significado o que nós queremos para os nossos espaços, para as nossas famílias e para o nosso futuro, para os tempos que nós vamos viver. Então, muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você não gostou, conta pra gente o que não fez sentido, o que causou estranhamento aí pra você, que a gente vai trocando essa ideia e construindo algo melhor junto, tá bom? Um beijo, tchau, com Deus!